Olá! No vídeo de hoje nós iremos aprender a separar diversos tipos de misturas heterogêneas. Meu nome é Laísa, eu sou professora de Química e este é o canal Laísa Prof. Quando falamos de misturas, estamos nos referindo a dois ou mais ingredientes que são colocados juntos dentro de um recipiente, por exemplo. Quando essa minha mistura ela fica visível, todos os ingredientes lá dentro, eu tenho uma mistura heterogênea. Quando esses ingredientes eles se misturam de uma forma meio diluída um no outro, então eu tenho uma mistura homogênea. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer a separação, os diversos tipos de separação de misturas, das misturas heterogêneas, ou seja, eu consigo olhar todos os meus ingredientes lá dentro. Então vamos lá, o primeiro tipo é filtração comum. Filtração comum é quando a gente faz café. Sabe aquele filtro do café que a gente coloca o pó e depois joga água quente em cima? A mistura que eu tenho ali é um pó com água. Essa é a minha mistura e ela é heterogênea porque eu consigo ver o pó e eu consigo ver a água. No momento em que essa minha mistura passa pelo filtro, eu tenho que a única coisa que passa é a água. E as partículas, o sólido ali do café, eles ficam presos no meu filtro. Então assim eu consigo separar a água do meu café. E isso então é uma filtração comum. Um outro jeito também é o aspirador. O aspirador, quando a gente está aspirando, ele suga a sujeira e fica retido no filtro. Só que o ar, ele passa e ele volta para o ambiente. Então essa também é uma filtração comum. Bem parecido com uma filtração comum é a filtração a vácuo. Só que em vez de deixar um processo natural, por exemplo, deixar a água do café cair pelo filtro, eu utilizo um recipiente que vai fazer com que isso aconteça mais rápido. Então eu utilizo o vácuo, fazendo com que a água, por exemplo, do café desça mais fácil e mais rápido para a garrafa. Outro tipo de separação de mistura é o que a gente chama de sifonação. A sifonação é quando eu utilizo uma mangueira, uma pipeta, uma seringa, alguma coisa para separar um líquido de um outro líquido ou de um sólido de um líquido. Então, vocês sabem como a gente faz uma limpeza de um aquário? Então, a gente coloca uma mangueira dentro do aquário e a outra parte da mangueira num balde fora. Quando é feito do sistema simples, a gente suga um pouco a mangueira para sugar aquela água e quando a água chegar no final da mangueira, a gente solta. Então, vai acontecer o processo de sifonação, onde a água sai do aquário para sair diretamente no balde. Isso a gente chama de sifonação. Um outro exemplo também que funciona é quando a gente vai retirar, por exemplo, o óleo de uma água, vai separar esses dois, utiliza uma pipeta, uma seringa pequenininha, onde vou tirar só a parte que está em cima, menos densa, também funciona. Flotação. Esse tipo de separação de mistura, ele é feito quando eu tenho duas misturas sólidas, onde uma tem densidade diferente da outra, e uma delas precisa ter uma densidade menor do que a da água e a outra maior. Porque quando eu tenho uma mistura, vamos supor, de serragem com areia, e eu coloco água ali dentro, a água vai fazer com que a serragem flutue e a areia vai ficar no fundo. Então, quando eu tenho essa separação, eu consigo separar os dois sólidos e tirar com uma colher ou com uma espátula a parte da serragem que ficou em cima, separando então os meus dois sólidos dessa mistura através de flotação. Um outro tipo de separação de misturas é dissolução fracionada, ou seja, quando eu tenho uma mistura que tem dois componentes. E um desses componentes eu vou dissolver em um solvente. Pensa comigo, tem um potinho, nesse potinho nós temos areia e sal. Quando eu jogo água ali dentro, no meu solvente, e mexo bastante, eu sei que o sal ele vai se ligar na água, ele vai se dissolver. Eu não vou mais conseguir ver o sal. Nesse caso, o sal e a água é uma solução homogênea. Só que a minha areia fica no fundo. Então eu tenho duas fases, só que eu tenho só areia no fundo e o sal ficou dissolvido na água. Então essa mistura toda do jeito que ficou, eu consigo passar numa filtração comum, passo num filtro, a areia vai ficar retida no filtro e a água com o sal vai descer do filtro. Para eu separar a água do sal, é só eu aquecer aquela substância que a água vai evaporar e o sal vai ficar ali no fundo do meu recipiente. Assim eu consegui separar então o sal da areia. De forma bem parecida é a fusão fracionada. Antes a dissolução era quando eu dissolvia um dos meus componentes da mistura em um solvente. Nesse caso eu vou fundir um dos componentes. Então, por exemplo, supor eu tenho areia e enxofre. Enxofre ele é sólido na temperatura ambiente. Só que quando eu aqueço em torno de 100 e poucos graus, ele fica líquido.
Então, quando eu aqueço aquela substância, eu vou ter o enxofre líquido e a areia vai continuar sólida. Então, depois é só eu fazer uma decantação, que é o quê? É como que eu tivesse o líquido mais a areia dentro do meu potinho e eu virasse somente para escorrer a parte líquida e depois ficasse com o líquido no recipiente e a parte sólida em outro. Então, isso é o que a gente chama de decantação, quando a gente usa isso numa fusão fracionada. Um outro tipo de separação de mistura é a levigação. A levigação é um método que é usado geralmente por garimpeiros, onde eu tenho um pouco de cascalho e ouro misturado num tamanho muito fininho que eu não sei distinguir o que é ouro e o que é cascalho. Então eles usam uma bacia, um recipiente, que permite que a água do rio, a correnteza, passe por esse recipiente e saia. Quando ele faz esse processo de passar e sair, ele leva consigo o que é menos denso, no caso o cascalho e a serragem. Então, o cascalho e a serragem saem e fica apenas o ouro dentro daquela bacia. Essa é uma das separações de mistura que a gente chama de levigação. Então é isso. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!